Amém. Pode assentar, queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 46. Começando já pelo versículo 1. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Inclina a cabeça em uma oração para que Deus encontre um lugar para falar com a gente. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou, nem eu e nem vocês. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que sonda e conhece, que sabe a necessidade do nosso coração, possa trazer a cada um de nós entendimento, sabedoria, uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Traga vida, saúde e paz para os lares aqui representados, que todos nós, cheios de sabedoria, possamos ouvir a Tua voz, trazendo conselhos gloriosos, para que a nossa vida cresça em nome de Jesus. Amém, queridos? Que graça maravilhosa esta, oportunidade única que nós recebemos de Deus, para poder nos reunirmos e adorar, e aprender da sua beleza, da sua santidade. Amém, queridos? Que bom, que maravilha é essa. Irmãos, existe uma guerra entre Deus e o diabo, que começou em algum lugar, não é algo, porque na eternidade não tem tempo, na eternidade tem lugar. Em algum lugar da eternidade começou esta guerra. O profeta Isaías fala sobre ela no capítulo 14, dizendo que o diabo desejou ser igual a Deus. E ele disse: subirei às mais altas nuvens, ou às mais altas, do mais alto poder, me assentarei na cadeira de Deus. Foi uma intenção que o inimigo teve, porque ele era alguém muito especial, querubim ungido, querubim protetor, adorador, que cuidava dos louvores, da adoração no céu. Então ele tinha um grau muito elevado. E ele então desejou o lugar de Deus, na eternidade. Nós não sabemos quando, mas aconteceu. E nós vemos que o segundo ponto da guerra é quando Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E o diabo também estava aí. E tocou na criação de Deus, que somos nós, que somos os filhos. E tirou aquela adoração sincera, aquela adoração pura, que nós tínhamos no jardim. Ele conseguiu deturpar, ele conseguiu tirar. Mas nós vemos o que, amados? Que nos dois momentos, tanto no céu como na terra, no Éden, Deus não alterou o seu humor por causa disso. Deus não ficou preocupado por causa disso.
No primeiro momento ainda no céu, Deus não se levantou do trono para brigar com Satanás. Da mesma forma que ele estava, ele ficou. Nós não vemos nenhuma reação de Deus. Quem reagiu foi Miguel, o arcanjo, que pegou Satanás pelo colarinho e jogou para fora. E com ele foi a terça parte dos anjos. No segundo ponto, quando o diabo nos engana, Deus tem uma conversa com a gente, porque Ele tinha nos avisado. Olha, eu não falei para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que você podia comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você morreria. Em seguida Deus tem uma conversa com Satanás, mas Deus não luta com o diabo como Deus. Deus tem um plano, e esse plano de Deus também começou na eternidade, quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, o Cristo. Também na eternidade, em algum lugar, teve esse momento. Então Deus, a decisão de Deus é que Ele não vai brigar com o diabo nesse momento, e que Ele vai vencer o diabo não como Deus, mas como homem. Vocês entendem isso? Deus decidiu: eu não vou vencer, eu não vou brigar com Ele como Deus, eu vou lutar com Ele como homem. Ele derrubou o homem, então como homem eu vou vencê-lo. E naquela conversa que Deus está tendo no jardim, Ele faz uma promessa no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis: da semente da mulher levantarei um que pisará na tua cabeça. Não vai ser eu não, vai ser um homem. Um homem vai pisar na tua cabeça. Um homem criado à minha imagem, à minha semelhança, ou à nossa semelhança, é que vai vencer você. Irmãos, é necessário que a gente comece a entender estas coisas, para saber que nós temos um lugar especial de guerra. Deus nos colocou aqui para sermos vencedores, para sermos atuantes, para estarmos em posição, porque é através de nós. Agora nós vamos ler o capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 1 também. Vamos ver o que está escrito aqui, Mateus capítulo 4, versículo 1. Aqui nós já vemos, amados, a promessa cumprida, a promessa de Gênesis 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-á pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Cumprimento da profecia: nasce um homem, nascido de mulher, o Emanuel,
o Deus conosco, o servo sofredor, Isaías 53, nasceu de mulher, um homem. Esse homem está vazio, ele está vazio de Deus, ele é um homem normal, mas é um homem que sabe o que está fazendo, e por que ele foi enviado, filho do homem, como diz o Evangelho de Lucas. Ele veio para uma guerra, aquela guerra que começou lá no céu, que foi para o jardim, e que agora está sendo travada no deserto, em jejum e oração. A guerra está travada no deserto, e o diabo, como já tem algumas manias, que sabe como tratar o homem, ele vem tratando Jesus da mesma forma. Ele diz: isso é presa fácil, isso aí não vai aguentar, ele não vai suportar. O homem tem fome, o homem tem frio, o homem tem necessidades, o homem tem dor, ele não vai suportar. Apesar que ele já tinha passado por umas boas antes, porque ele tinha encontrado um homem chamado Jó, que tinha lhe dado uma grande lição já, que tinha dado a ele uma surra boa, mas ele não desiste, e agora então ele chega desta forma, 40 dias, ele deve estar com uma fome lascada, ele deve estar com uma fome doida. Pego ele na primeira, quer ver? Se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. Jesus está lá, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo já começa a ficar trêmulo. O que é isso que está acontecendo? Porque um casal no jardim, cheio de comida, cheio de bebida, cheio de coisas boas, se rendeu. Agora esse camarada no deserto, sem comida, ele não vai suportar. Todo ser humano deseja coisas boas, todo ser humano deseja coisas que dá prazer, e comida é uma delas, irmãos. A comida é muito prazer. Quem não gosta de comer? Todo mundo gosta. Participar, alegria, se reunir, fazer um churrasco, todo mundo gosta. Mas no deserto está cara a cara o Filho do Homem e Satanás, para dar continuidade naquela guerra que foi começada em tempos atrás. Deus está cumprindo a promessa dele: um homem te vencerá, um homem vai pisar na tua cabeça. Jesus tem todas estas fases aqui que nós vemos aqui. Ele tenta de tudo quanto é jeito. Ele tenta pela comida, não dá certo. Ele traz os bens materiais, os reinos, as glórias da terra, a glória do homem, a glória do mundo. E Jesus vai passando uma por uma. Ele tenta Jesus como Deus, no pináculo do templo. Ele tenta Jesus de todas as formas e maneiras, mas Jesus está irredutível, ele está firme, ele está fortalecido, até o ponto que Satanás não resiste, e vai. Só que Satanás
continua sendo Satanás. No último versículo, versículo 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos. Ele deixou, mas ele não desistiu. Porque Jesus, para ser vencedor, não era vencer somente aqui no deserto. Tinha outros embates. Tinha outros momentos, outros encontros, outros ringues para ser confrontados. Jesus desce do monte já com um propósito, começa a montar uma equipe de homens que tem o mesmo propósito: combater Satanás. Porque lá no monte, durante os 40 dias, Jesus entendeu claramente como homem qual era o seu propósito. O propósito único de Jesus era vencer Satanás, vencer o diabo. Porque a palavra de Deus em João capítulo 1, 1 João aliás, diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Desfazer. O diabo faz, Jesus desfaz. Ele faz, Jesus desfaz. Ele faz, Jesus desfaz. E continua desfazendo. Agora, em tudo isso, eu quero que a gente entenda o nosso papel. O papel do discípulo. Qual é o papel dos discípulos? Compreender a guerra. Entender que nós estamos em uma guerra. Irmãos, porque se a gente não entender, a gente leva a vida distraída, e Ele nos distrai. Ele vai nos distraindo, e a gente leva a vida na brincadeira. Deus nos trouxe aqui com um grande propósito de combater o bom combate. Como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Combater o bom combate, irmãos, é você compreender em detalhes em que lugar você está nesta guerra, em que lugar você está nessa fileira. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 1, e depois Lucas 17 ao 20. Lucas 10, 1. Depois disto o quê? Depois do que, irmãos? Depois disto, depois da tentação, depois dos 40 dias, depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares, para onde ele havia de ir. Agora vamos aí nesse mesmo capítulo, do versículo 19 ao 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele designou primeiro os 12, e depois mais 70. E deu-lhes autoridade para que fossem em nome dele. Isso tudo, irmãos, Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Não teria enfrentado ainda Satanás cara a cara, face a face. Mas ele já está preparando homens, mulheres, que vão completar a missão. Então aqui no versículo 19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Estas palavras são repetidas no Evangelho de Marcos, quando ele diz sobre o ide a todo mundo,
Pregue a minha palavra, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. E em meu nome expulsarão demônios. Irmãos, nós estamos aqui completando ainda mais aquela palavra dos dons. Nós recebemos dons de Deus. Nós recebemos dons para enfrentar. Nós não enfrentamos de mãos vazias. Ele nos deu poder para fazermos a sua obra com perfeição. Sinais acontecendo, libertação acontecendo, vidas sendo curadas, entendimento, sabedoria, graça de Deus. Então nós vemos aí, irmãos, uma transferência de poder, Jesus transferindo o seu poder para os seus, para o seu povo, para aqueles que creem no seu nome. Essa autoridade eu e você recebemos, para que pudéssemos dar continuidade nesta obra que Ele começou. E nós vamos entender, queridos, que a bondade de Jesus, Ele poderia resolver o problema com Satanás sozinho. Ele poderia ter resolvido. Ele poderia ter decidido. Mas no capítulo 17 do Evangelho de João, ele tem a oração da unidade, aonde ele clama pela igreja, aonde ele ora pela igreja, pedindo a Deus que a igreja seja um com Ele, assim como Ele é com o Pai. E ele diz assim: Pai, aquela glória que eu recebi do Senhor, quando eu estava contigo, eu quero que o Senhor divide com eles, reparte com a igreja, aquela mesma glória que eu tinha, que eu tenho, eu quero que seja repartida. É a oração que Jesus faz pela unidade. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: Senhor, que essa vitória que começou na eternidade não seja apenas minha, mas seja nossa. Eu não quero, Senhor, dizer, eu venci Satanás sozinho, eu venci com eles, e eles venceram comigo. Porque lá ele diz assim, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então esse é o entendimento, queridos. Se nós somos um com Cristo, nós estamos na batalha com Ele, nós estamos na guerra com Ele. Ele faz a promessa: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E o Espírito Santo é derramado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2. Deus voltando para a sua igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo. E falaram outras línguas, como o Espírito lhe concedia. Pedro, cheio do poder de Deus, prega o Evangelho, e quase 3.000 almas aceitam a Cristo naquele dia. Isso, Jesus já tinha sido ofertado como sacrifício na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido oferecido como sacrifício vivo. E agora, no poder dele, a igreja prega o Evangelho. Vamos ler, para finalizar esse entendimento, Romanos capítulo 16, versículo 19 e 20. Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais
sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Volte no 19. Irmãos, note bem. O que Paulo está dizendo, ele está confirmando a obra que Jesus fez. Mas ele está dizendo que a obra que Jesus fez, ela também pertence a nós, a missão. E a missão, obediência. Obedecer. Obedecer a Deus, porque o primeiro homem desobedeceu. O primeiro casal desobedeceu. A nossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem. Como é que a gente cumpre a missão? Como é que vamos cumprir a missão? Sabedoria. Sábio no bem, diz a palavra. Simples no mal. Simplicidade. Sabedoria. Conhecimento. Entendimento. Agora, no versículo 20, nós temos a vitória final. A vitória final é que Deus resolveu pisar na cabeça de Satanás. Cristo já fez isso. Mas é como, irmãos, eu imagino essa cena da seguinte forma: o diabo deitado aqui, Jesus com o pé na cabeça dele, e dizendo para a igreja: vem e pisa também. Vem e pisa também. Então não sou eu que piso, Jesus pisou. Ele está convidando a igreja para pisar também. Olha o que diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça. Eu faço parte desta guerra. E você? Eu faço parte desse plano. E você? Porque Satanás continua ativo. Ele continua roubando, matando e destruindo. E a única coisa, a única arma que impede ele de destruir totalmente, chama-se igreja. Igreja de Jesus. A igreja ficou aqui no lugar do mestre. Qual é a necessidade da igreja? A necessidade da igreja é uma só: intimidade. A igreja precisa ser íntima dele, para compreender que só se vence nele. Precisamos estar nele o tempo todo, porque Satanás não desistiu da guerra. Irmãos, o mal é assim. O mal nunca desiste. Nós precisamos entender isso, que o mal não para, que o mal não cessa. O mal vem para cima. Mas muitas vezes o bem que está na igreja do Senhor é tão apático que nem se percebe, que nem é visto. O bem está travado, porque é impossível fazer o bem por nós mesmos. Eu já ensinei isso aqui na igreja. Porque quando nós fazemos o bem para nós, segundo os nossos pensamentos, ele se torna mal. Não é bem.
O bem só é bem quando eu entendo o propósito. Que tudo que eu tenho não é para a minha glória, é para a glória dele. Que o trabalho que eu faço não é para a minha glória, é para a glória dele. Se eu me mover para a minha glória, já se tornou mal. Já é um mal. Então, se eu entendo o propósito, por que eu estou aqui, por que eu nasci, por que eu vim na terra, passar um momento aqui. Esse momento que eu estou passando aqui, eu trabalho para a glória dele. A palavra diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Todas as vezes que eu faço alguma coisa pensando em mim só, é mal. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar na coletividade. Porque o Pai é nosso e o pão é nosso. Não é o Pai meu e o pão meu, é nosso. E eu preciso entender isso como igreja, porque a minha vitória está no entendimento. Se eu entender, eu caminho. Se eu entender que Deus desejou que Satanás fosse pisado debaixo dos nossos pés, igreja, e não da minha pessoa, mas da igreja. Isso fala da nossa unidade, isso fala da nossa comunhão, isso fala do amor que nós temos um com o outro, isso fala de repartir o pão, da ceia, comer, participar, juntos, com entendimento e com sabedoria. Aí eu volto, irmãos, no Salmo 46. O Salmo 46, no versículo 1, já começando, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é. Não é Deus foi, Deus será. É Deus é. Fala do presente, fala do agora. Deus é agora. Deus é nesse exato momento. Por que Ele é refúgio? Porque eu estou numa guerra. Por que Ele é a fortaleza? Porque estamos em guerra. Vocês estão entendendo, irmãos? A ligação do Salmo 46 em tudo isso que foi falado? Então, se nós estamos em um campo de batalha, Deus constrói fortalezas, refúgios, para que nós possamos nos esconder em momentos de grandes turbulências, em momentos de grandes vendavais. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Versículo 2: portanto não temeremos, não há medo, porque eu estou escondido nele. Diante de Satanás não é a minha face que é conhecida, é a face de Cristo. Quando o diabo olha para mim e para você, ele não pode nos ver. Se ele nos ver, nós seremos destruídos, porque ele ainda tem poder, ele ainda é poderoso. Mas ao olhar para nós, a face de Cristo está estampada. A palavra diz: crescei a estatura de um varão perfeito. Quando Satanás olha para Jesus, ele foge, ele não permanece. Então a imagem dele precisa estar refletida em mim, para que quando ele está rodeando, passando por mim, ele vê Cristo. Vocês estão entendendo, amados, a palavra? Refúgio e fortaleza. Não temeremos, não há medo, porque o amor dele foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado.
Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 4 vai trazer uma resposta. A resposta é esta: há um rio cujas correntes alegram. Irmãos, como é que alguém pode ser alegre na batalha? Como é que alguém pode ser alegre na tempestade? Como é que alguém pode ter alegria no meio de um vendaval? É porque não importa o que está do lado de fora, o importante é o que está aqui dentro. O que é que tem dentro de nós? Um rio a jorrar, um rio de Deus, um rio do Espírito. É este rio que faz transbordar dentro de nós a verdadeira graça, a verdadeira alegria, que traz a paz no meio da tempestade, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há um rio. Irmãos, a função do rio não é a função de uma represa. O rio, ele constantemente está jorrando, a represa é parada. E nesse jorrar do Espírito dentro de nós, simbolizando aqui o rio, ele limpa, ele leva embora tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos traz tristeza, tudo aquilo que nos traz angústia. O rio leva. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Vocês entendem assim? Não será abalada. Irmãos, se nós entendemos isso, não há abalo, não haverá prejuízo espiritual para ninguém de nós. Nós continuaremos a crescer, porque Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Deus traz entendimento para os nossos corações serem mais que vencedores. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Esta é a garantia de que nesta guerra nós somos mais que vencedores. Ele está conosco. Versículo 8 diz: vinde, vem contemplar as obras que Ele tem feito. Irmãos, se nós temos condições de mostrar isso, é porque nós entendemos. A terra está desolada, mas os filhos de Deus estão de pé. A terra está abalada, mas os filhos de Deus estão firmes. E no versículo 9, Ele faz cessar. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Esta guerra não sou eu quem venço. Esta guerra já foi vencida. Eu só preciso entender e entrar no lugar onde Cristo venceu por nós. Ele faz cessar as guerras. Irmãos, quantas vezes nós estamos em guerra, até na família, entre conhecidos, entre amigos de trabalhos, e a gente não entende a guerra. Deus tem falado muito nesse texto, nesse ensino. A gente imagina que é o outro, mas vocês entenderam hoje que a guerra começou na eternidade contra ele? Contra Satanás? E que nós não temos nada contra o outro? Não tem nada a ver.
Não é uma guerra pessoal, é uma guerra espiritual. E para vencer esta guerra nós temos que ser espirituais. Pessoas que entendem coisas de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição dos pensamentos. Ai, meu Deus. Onde começa a guerra? Nos pensamentos. As guerras começam nos pensamentos. Será que ele está pensando de mim? Olhou feio? Começa aqui. Passou perto de mim, não cumprimentou? Será que ele... Começa aqui essa desgraça. Perdão por essa palavra, mas irmãos. A gente não controla os pensamentos. A gente fica, sabe, olhando e já acusando aqui dentro. Apontando o dedo. Então as armas da nossa milícia, irmãos, é para nós entendermos esta guerra espiritual que nós enfrentamos aqui. Na nossa cabeça. O diabo é esperto. Ele continua fazendo as mesmas coisas, tentando destruir o nosso relacionamento com Ele, com Deus. Porque Ele sabe, se o nosso relacionamento com Ele for quebrado, Ele nos mata instantaneamente, rapidamente. A gente não terá força para se levantar, para buscar a Deus, para consagrar as nossas vidas, e perderemos a guerra. Irmãos, cada um que ficar para fora, para pôr o pé na cabeça dele, é um a menos. Porque ele sabe disso, ele já leu a Bíblia. Vocês viram que ele sabe ler. E ele tem um conhecimento tremendo do que está escrito aqui. O apóstolo Tiago disse assim, que ele é mais crente do que muitos crentes. Ele só não tem arrependimento. Ele só não consegue se arrepender. Mas conhecimento ele tem enorme. Cada texto bíblico que você não conhece, ele sabe muito bem. Ele sabe, ele é bom de Bíblia. Ele é bom de argumento, mas é ruim de arrependimento, não consegue se arrepender. E assim tem muita gente na igreja também, que tem um argumento para tudo, mas arrependimento é zero. Então nós precisamos entender que esta guerra está na obediência. Se nós obedecermos, venceremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete. Em que lugar? Em Deus. Se aquiete em Cristo, meu amado. Vá para Ele e diz, aqui é o meu lugar de descanso. Aqui é o meu lugar de descansar, nele. Em Deus eu descanso. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha força. Deus é minha tudo, meu tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, quando a gente se aquieta, a gente faz uma coisa nesse versículo que está escrito. A gente exalta Ele. Quando a gente se aquieta, Deus é exaltado através de nós. As nações, ou gentios, como diz aí, são as pessoas que não conhecem Cristo ainda. Eles veem Deus. Eles veem o Senhor. Através da minha vida e da sua vida. Mas como é que Ele pode agir assim? Como é que Ele consegue fazer isso? Como é que ela consegue ter tanta paz no meio dessa luta que ela está passando? Como é? Aí Deus é exaltado. Deus fala, é porque eu estou aí. É porque eu estou nela. É porque eu estou nele. Ele está em mim. Ele comigo se tornou um. E por isso Ele é mais que vencedor. Irmãos, vocês entendem isso, meus queridos? A gente pode encerrar com o versículo 11.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós entraremos na terra prometida, no lugar que Deus preparou para nós em Cristo. Aquele lugar do Evangelho de João 14, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A caminhada é esta. Sabe, amados, a entrada do povo de Israel, estou encerrando já, em Canaã, não representa a entrada no céu, mas representa a vida cristã. Porque assim que eles entraram em Canaã, eles tiveram muitas lutas. A primeira delas foi lutar contra Jericó, que representa os pensamentos, um lugar fechado, uma fortaleza impossível de vencer com armas, impossível de vencer com picareta. Precisa de Deus para derrubar. Então ali não representa o céu, representa a vida cristã, que é uma vida de guerra. O que representa a vida, a entrada no céu, é Jerusalém. E durante muitos anos eles não conquistaram Jerusalém, eles conquistaram Canaã. E não conquistaram Jerusalém. Jerusalém continuava com os mesmos moradores de antigo, que eram os jebuseus. Quando foram que conquistaram Jerusalém? Quando Davi se tornou rei. Capítulo 5 de 1 Samuel. Davi se tornou rei, os jebuseus se levantaram e disseram: aqui não entra. Aqui não entra. E colocaram os cegos e os aleijados no caminho de Davi, dizendo assim: nós não precisamos nem de guerreiro, os cegos e os aleijados vencem vocês. E Davi se levantou e invadiu a cidade de Jerusalém, e tomou conta dela, e construiu ali o seu palácio, e trouxe a arca de Deus para Jerusalém, e ali se tornou a cidade do grande rei. Para comprovar que Jerusalém é a eterna, Apocalipse 22 diz: e eu vi a nova cidade, a santa cidade que de Deus descia do céu, a nova Jerusalém. Ela não vai precisar de luz, porque o sol da justiça está nela. Jesus habitará nela. A igreja estará nela. Lá no meio da cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, está plantada a árvore da vida. Aquela árvore que o primeiro casal não participou, mas que nós vamos participar. Nós vamos comer do fruto da árvore. Aliás, que nós já estamos em treinamento fazendo isso, participando da ceia do Senhor, até o grande dia em que nós entraremos em Jerusalém pelas portas. As portas se abrirão e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. É assim que está escrito? Não. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tudo é nosso. Vamos tirar o egoísmo do nosso coração e vamos participar em unidade de fé.
um ajudando o outro, até chegarmos nesse grande dia de encontrar com o Senhor. Então não adianta a gente cantar, caminhando eu vou para Canaã, porque não é para lá não. Caminhando eu vou para Jerusalém. Caminhando eu vou para Jerusalém. Estou caminhando dia a dia com Cristo e vencendo com Cristo as grandes batalhas do Senhor. Vocês entenderam? Deu para entender ou não, irmãos? Quer que eu prego de novo? Começo de novo. Amém? Então nós vamos participar da ceia com entendimento, com sabedoria, porque vai ter um dia que nós vamos estar lá, na presença dele, como nós estamos aqui. Agora nós não estamos vendo, mas lá estaremos face a face com ele, participando com entendimento e com sabedoria do alto. Amém? Vamos colocar de pé.